Olá, bom dia! Sexta-feira linda, sexta-feira abençoada. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, seus projetos, suas conquistas, suas metas, que você possa ter um dia feliz e abençoado. É o desejo do meu coração. Amém? Bom, continuemos então com a leitura do nosso livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Já estamos na meta 34. Amém? Glória a Deus por isso. Então tá, a nossa meta de hoje é a seguinte: fazer o bem apesar das lástimas da vida. Mesmo sem aceitar, é preciso saber que, apesar do caos, ainda é possível lutar pelos nossos sonhos. Nelson Mandela nasceu em uma aldeia pequena e de nobreza tribal. Como consequência da tradição, ele iria ocupar algum cargo de chefia. Todavia, recusou esse privilégio aos 23 anos e partiu para a capital, Joanesburgo. Transformou-se em um jovem advogado na capital e líder da resistência não violenta da juventude. Em 1949, o governo aprova o regime legal segregacionista, o que dá o nome de apartheid. O site eletrônico infoescola.com define o apartheid como uma política de segregação social ocorrida na África do Sul entre 1948 e 1994. Com a ascensão do Partido Nacional, cujo nome foi composto por uma minoria branca. Dentre os efeitos do apartheid, temos proibição de casamento entre brancos e negros, prisão nos casos de ato sexual de brancos com os não brancos, somente os brancos atuavam nos cargos de direção do governo, no parlamento e eram proprietários de terras produtivas, os veículos de transportes eram separados para brancos e negros, assim como nos pontos de ônibus, praias, praças, parques, restaurantes, bares, aos negros cabia trabalhar como mão de obra barata nas fazendas, minas e na indústria. Existiam restrições na circulação dentro do país, dentre outras barbaridades. É por óbvio, a população não aceitou de forma pacífica esse regime. Por consequência, houve diversas violências, mortes e etc. Ele dizia, Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Apesar deste cenário sangrento, surge Nelson Mandela como líder da resistência, no intuito de fazer o melhor pelo seu povo, o que lhe custou o direito de ir e vir, ou seja, a sua liberdade, pois foi preso de 1962 até 1990. Bom, nós temos duas situações para refletirmos hoje com esta meta. Ele nos traz, a exemplo, a história de Nelson Mandela, que foi um grande ativista político, na sua época, lutou com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, pela liberdade do seu povo, pelo fim desse regime legal segregacionista, o apartheid. E durante essa caminhada, durante essa luta, ele sofreu bastante. Ele foi preso, ficou 28 anos preso, foi torturado, os guardas debochavam dele. Ele sofreu bastante para conseguir chegar aonde chegou, ser presidente da África do Sul em 1994. Então, existem dois pontos aqui que a nossa meta nos traz hoje para refletirmos. Primeiro, é preciso saber que, apesar do caos, ainda é possível lutar pelos nossos sonhos. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que não estão ao nosso controle, nos acontecem no dia a dia, na nossa vida, diversos problemas, diversas dificuldades que estão alheias à nossa vontade. Nós não podemos fazer nada para que isso não aconteça, elas nos acontecem, mas isso não pode ser motivo para desanimarmos e desistirmos dos nossos sonhos. Não podemos desistir daquilo que temos convicção. Já pensou se Nelson Mandela levasse isso em consideração e pensasse: estou sofrendo, estou preso, eu sou a minoria, a maioria, que é os brancos, são mais fortes, mais poderosos, não vamos conseguir nada, somos fracos, e diversas situações, pensamentos que podiam vir à sua mente, e ele tinha motivos para isso.
O fato, né, o mais interessante é que ele tinha motivos para desistir e para desanimar, milhares de motivos. Você já pensou se ele tivesse desanimado? Então, assim, os problemas, as adversidades não podem ser motivos para você desanimar de suas convicções, dos seus projetos e dos seus sonhos. Outra questão também que a nossa meta nos traz hoje é: não espere o bem das pessoas, não espere você fazer o bem e receber o bem em troca. Ele fala aqui, ó, na prisão ele não se deixou abater pelos abusos das autoridades, pois focou nos seus estudos, na reflexão sobre a situação, mas acima de tudo em fazer o bem para as outras pessoas. Era o desejo dele, fazer o bem. Contudo, mesmo fazendo o que é bom, os guardas debochavam, dizendo que ele jamais sairia da prisão. Entretanto, ele afirmava com convicção: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Essa frase, assim, tocou bastante o meu coração, porque é algo, assim, extraordinário de se pensar. Ele diz: eu posso responsabilizá-los pelos maus que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo mal, mas o que isso nasce, o que isso gera dentro de mim, eu sou o único responsável. Na maioria das vezes, constantemente ou quase sempre, responsabilizamos as pessoas, o governo, os nossos pais, né? Ah, porque eu tive uma infância difícil, eu tive uma infância, eu era muito pobre, os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo, por isso eu sou essa pessoa rancorosa, essa pessoa triste, sofrida. E aí a gente coloca a culpa em todo mundo, menos em nós. E nós somos os únicos responsáveis por plantar, por deixar nascer, né? Esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, essa vida sofrida para nós somos os únicos responsáveis. É profundo, né? Profundo mesmo. O normal é que quando fazemos o bem a outras pessoas, deveríamos receber algo de bom em troca, de acordo com o princípio da reciprocidade. Mandela fazia a sua parte, mas o governo reprimiu. Noutras palavras, a regra não valeu, pois ele recebeu o mal, mesmo fazendo algo positivo. Então, assim, na nossa meta hoje, nós temos esses dois princípios, essas duas situações para pensarmos. Não vamos deixar as situações difíceis, os acontecimentos que não estão ao nosso poder, à nossa vontade, que estão alheias à nossa vontade, nos desestimular e fazermos, né, fracassar diante dos nossos sonhos, das nossas metas. E não deixarmos que esses sentimentos, que essas coisas ruins plantem em nós, nascem em nós sentimentos maus. Não deixe de fazer o bem porque você não receba o bem das pessoas, porque você faz o bem e não recebe nada em troca. Vocês já pensaram se Deus pensasse dessa maneira? O que nós aprendemos com Deus? O que nós aprendemos com o seu ensino? Ele espera que façamos somente a sua vontade para que ele nos faça o bem? A sua morte na cruz foi esperando algo em troca de nós? Será que ele precisa de receber algo em troca com todo o seu poder, a sua onipotência? Será que ele precisa de algo em troca de nós? Deus nos dá amor, nos dá saúde, vida, o ar para respirar todos os dias, sem esperar nada em troca de nós. Não é verdade? Ele quer que nós amamos ele, que nós o obedecemos, que nós fazemos a sua vontade por livre arbítrio, por livre, espontânea vontade. Assim também precisamos fazer o bem às pessoas, o bem ao nosso próximo, sem esperar nada em troca. Não precisamos de receber essa recompensa para fazermos o bem. Não deixamos também de fazer o bem por, eu faço bem, para fulano eu já fiz, sei lá, dezenas de coisas boas, o ajudei no momento que ele mais precisava e no momento que eu mais precisei, ele não me ajudou. Então vou fazer só o mal agora. Não quero saber mais de nada, não me procure porque eu não vou ajudar mais ninguém. É estranho, né? É tão comum a gente fazer, é tão comum a gente ouvir isso das pessoas, mas não é algo tão estranho de se pensar? Já pensou se o mundo todo pensasse assim? Já pensou se as grandes pessoas, como Nelson Mandela, pensassem dessa maneira? É algo de se refletir, né? A coisa certa a se fazer é ter um objetivo específico, uma atitude positiva, independente de termos retornos, e blindarmos os nossos pensamentos para evitar a negatividade.
Apesar dos pesares, Mandela se manteve firme e foi libertado. Além do mais, o povo africano o escolheu como presidente da África do Sul em 1994 e, por fim, o apartheid foi extinto. Transtornos, dificuldades, desgraças são inevitáveis que ocorram na vida, pois não dependem do nosso controle. Entretanto, a decisão entre direcionar os pensamentos para situações negativas, isso sim é decisão que cabe a cada um de nós. Que possamos optar pela resistência e por fazer o bem, visto que o futuro vai definir se o nosso filme resultará em um final feliz, como o de Hollywood. E nas lindas palavras de Nelson Mandela, sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Qual será a sua atitude a partir de hoje? Bom, eu deixo para vocês, finalizo a nossa meta de hoje com essa pergunta. Qual será a sua atitude a partir de hoje? Deixo para vocês essa reflexão. Essa meta, assim, foi uma das metas que mexeu bastante, com o meu coração, com as minhas convicções, porque é algo muito, mas muito comum de nos acontecer, mas algo, assim, que tem um peso enorme para nossa vida, porque nós colocamos a todo momento, a todo instante, a culpa nas pessoas, a culpa no governo, pelas coisas que nos acontecem. E isso não tem nada a ver, o que brota em mim, a vida que eu levo, com a situação que acontece, aí para fora, com a situação que acontece, que está alheia à minha vontade. E eu não posso deixar de fazer o bem para as pessoas, por elas não me retribuírem com o bem também, tá bom? Então eu deixo para vocês essa meta, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, fale melhor ao seu coração e que você possa ser abençoado mais essa sexta-feira com essa meta, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã.